Olá, gente amiga, o nosso cordial abraço do Bispo Afonso Querubim. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, mais um dia para você ser feliz, mais um dia para você acreditar que o amanhã será melhor. O importante é você viver e viver intensamente e imensamente. Não adianta correr para a derrota, não adianta correr para a guerra. A paz sempre nos espera. Que você possa ter um dia feliz, um dia de paz, uma tarde de paz e uma noite com Deus. Quem vos cumprimenta, Bispo Afonso Querubim, da Missão Iavé, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem no centro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Nós estamos no plantão espiritual de atendimento, atendendo o povo em nome de Jesus, o nosso Senhor, e também na sexta-feira, realizando a grande missa de libertação, às 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, na sexta-feira, a missa de libertação. E também no domingo, às 9 da manhã e 3 da tarde, temos aí a grande celebração da adoração a Deus, nosso Senhor, a missa da adoração, a celebração da adoração em nome de Jesus. Anote o endereço: Rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, bem no centro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Nós estamos no centro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. E o massacre dos cristãos continua nas igrejas. Em muitas igrejas acontece o massacre do cristão. Você já ouviu falar disso, massacre dos cristãos? Notícias que frequentemente saem nos jornais, não é isso? Ato de sabotagem contra os cristãos. Você escuta falar, né? Agora mesmo, recentemente, um shopping num país aí fora foi invadido por terroristas, porque eles queriam destruir os cristãos. Em alguns países que predominam o islamismo, eles estão pagando até para os islâmicos matar os cristãos, pagando. A pessoa ganha dinheiro para poder uma pessoa, um muçulmano, matar um cristão. Coisa horrível, meus amigos. Mas o massacre dos cristãos começa dentro da própria igreja. Como assim? Você pode até achar que eu esteja falando assim exageradamente. Eu vou explicar. A igreja de Jesus, a igreja é uma congregação, é uma assembleia, um grupo de pessoas convertidas, de pessoas que seguem a Cristo. Aqueles que foram chamados de fora para dentro. Sim, aqueles que foram chamados de fora para dentro. Então, note bem. As pessoas que se convertem a Jesus Cristo, se convertem ao Senhor, bom Jesus, dos milagres, que recebe o arrependimento, que converte-se com arrependimento, com a confissão. Então, essas pessoas tornam-se cristãos, o que são os cristãos? São aqueles que seguem a Cristo e a doutrina dos santos apóstolos, exarada no Novo Testamento. Esses são os cristãos. Esses são os cristãos. São as pessoas que seguem a Cristo e as doutrinas apostólicas. Esses cristãos, como é que é a vida do cristão? Ele segue a Cristo na comunidade, ou seja, na igreja, com o povo de Deus. Por que ele tem que participar da comunidade? Por que ele tem que se integrar à comunidade da igreja? Porque ele precisa ter o alimento, se confraternizar com os irmãos, se confraternizar, comungar. Então, é necessário ele fazer parte. Não tem como, né? Ele ser um cristão e não fazer parte da igreja, porque a igreja é um corpo. E nós sabemos, o que nós entendemos por corpo é um conjunto de membros, não é isso? Por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo, a mão ela não está, a minha mão ela não está lá no Lago 13, minha cabeça não está lá na Engrajaú, meus pés não estão lá na Praia da Sé, não.
O meu corpo é formado de membros. Tem a mão, tem o pé, eu tenho a cabeça, tenho cabeça, tronco e membros, né? As 3 partes do corpo. Tudo junto, tudo aqui funciona. Tudo apesar de serem diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo e tem as suas funções no corpo. Então, a pessoa que se converte, a pessoa que se entrega a Jesus Cristo, ela precisa de quê? Ela precisa de se integrar à igreja, precisa de se integrar, de participar em nome de Jesus, o nosso Senhor. Aí essa pessoa, ela começa a amar a Jesus, né? Aquele amor que como a Bíblia fala, né? O primeiro amor, né? O primeiro amor, igual no casal que se casa, né? Aquele tudo é bonito, tudo é lindo no início, não é isso? Tudo é lindo, não é assim que acontece? Um casal, quando se casa, quando ele se casa, ele tem o quê? Ele tem, nos primeiros dias do casamento, ele tem o primeiro amor. Ele tem aquele amor bonito, tudo é lindo na vida do casal. Assim também é uma pessoa que segue a Jesus Cristo. Uma pessoa que segue ao Senhor bom Jesus. Aquela atividade, aquela participação na igreja, o aprendizado da palavra, os cânticos, o louvor, tudo alegra o coração daquela pessoa. Aquela pessoa tem aquele entusiasmo. E quando a pessoa ela vai se consagrando, ela vai buscando a Deus, ela vai se integrando mais ainda, então o que acontece? Essa pessoa ela começa a ser tocada pelo Espírito Santo para ela fazer mais, para produzir mais para o reino de Deus, produzir mais para o reino de Deus. Então essa pessoa ela começa então a diferenciar com relação aos demais, ou seja, ela começa a demonstrar mais interesse pelas coisas de Deus, ela começa a se integrar mais. É quando ela deseja evangelizar, participar da pastoral da evangelização, participar intensamente das orações da igreja. Ela começa, então, a disseminar a palavra de Deus para as outras pessoas. E aí, quando Deus começa, então, a levantar essa pessoa. Aí, o que ocorre? Essa pessoa, surpreendentemente, ela vai ter surpresas desagradáveis. Por quê? Porque essa pessoa, ela pensa que a partir do momento que ela se empenha na obra, se empenha em trabalhar na obra de Deus, a evangelizar mais, a disseminar mais a palavra de Deus, e ela pensa assim, bom, eu vou disseminar a palavra, eu vou trabalhar mais na obra de Deus, e aí eu vou ter apoio, as pessoas vão me apoiar, as pessoas vão dar incentivo. É isso que as pessoas esperam. Que o filho, a filha de Deus espera da própria igreja. Mas acontece o contrário. Quanto mais a pessoa se entrega, quanto mais a pessoa se consagra no jejum, na oração para buscar a Deus, quanto mais dons carismáticos essa pessoa recebe da parte de Deus, mais ela passa a ser massacrada dentro da própria igreja. Aí você me pergunta assim, mas como assim? Massacrado como? Com pileras, massacrado com atitudes. As pessoas já começam a olhar a pessoa assim diferente, não, a pessoa da própria igreja. Já começa assim, olhar a pessoa de uma forma diferente. A pessoa começa a perceber assim algo errado. O algo errado que eu estou me referindo é exatamente isso. Porque o que teria que haver dentro de todos os conceitos exarados nas páginas da Bíblia, o que teria que acontecer? O apoio da igreja. As pessoas da igreja, a direção da igreja, poxa, esse irmão, ele está se consagrando, nós vamos dar estímulo, nós vamos apoiá-lo, nós vamos preparar, nós vamos encaminhá-lo para o estudo bíblico, para ele aprender mais a palavra, para ele desempenhar melhor esse dom carismático que Deus deu a ele. Vamos orientá-lo, vamos condicioná-lo mais aqui, prepará-lo mais para ele produzir mais para o reino de Deus. Quer dizer, investir naquela pessoa que está se empenhando, mas acontece ao contrário, meus amigos. É triste, eu não queria dizer isso aqui, mas acontece o contrário. Por que eu digo isso? Porque eu já fui vítima, então eu posso dizer de mim mesmo. Eu já fui vítima, e muito forte,
entendeu? Muito forte. Então a pessoa, ela fica ali, buscando a Deus, se consagrando, pedindo, clamando, buscando com fervor, porque ela quer se empenhar no reino de Deus. Ela quer se empenhar, ela quer crescer, ela quer fazer crescer o reino de Deus. Ela quer fazer crescer. Mas as próprias pessoas da própria igreja, começando até da direção, claro que toda regra existe exceção. Toda regra existe exceção, claro. Não são absolutamente em todos os casos que acontece isso. Mas eu diria, 90% das situações como esta que nós estamos colocando aqui, acontece. 90% acontece. 90%, meus amigos, acontece. De pessoa ser massacrada dentro da própria igreja. De pessoa receber pilera através de homilia do altar. Às vezes pode a comunidade ter 1.000 pessoas ali reunidas, mas a palavra é ministrada diretamente para aquela pessoa. Entendeu? Começa a dizer que aquela pessoa ela é uma pessoa rebelde. Começa a dizer que aquela pessoa é uma pessoa metida de conhecer a Bíblia. Começa a dizer assim, olha, você precisa ser humilde. Você não pode ser exaltado. Deus não aceita exaltação. É dessa maneira, meus amigos, que acontece dentro das igrejas. E, por incrível que pareça, é dentro das igrejas carismáticas que acontece isso. E isso acontece mais dentro das igrejas carismáticas, tanto católica quanto evangélica. Entendeu? Dentro do mover do Espírito, dentro da manifestação do Divino Espírito Santo, que deveria haver o apoio da parte administrativa e eclesiástica da igreja, e é exatamente ali é que existe a repressão, o massacre. Pisa mesmo na pessoa. E quando a pessoa se torna um profeta, quando começa a profetizar, Deus usando em profecia, misericórdia, sofre mais do que os profetas antigos, entendeu? Sofre mais, porque recebe muito indireto, olhares cruzados dentro da igreja, começa a receber o título de falso profeta, de anticristo, entendeu? De rebelde, de até títulos e mais títulos a pessoa recebe. E se a pessoa ela não tiver uma resistência, se ela não tiver um amor grandioso por Deus, se ela não tiver uma resistência espiritual da oração no jejum, ela desiste. Chega até a se desviar. Chega até a se desviar. Entendeu? Chega até a se desviar da palavra de Deus. Eu conheço um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, eu conheço. Eu vou dizer nome aqui. Teve um homem lá no Rio de Janeiro, evangélico, ele, pastor, missionário Sóstenes. Sóstenes é o nome dele. Isso foi muitos anos atrás. Isso foi mais de 30 anos, uns 30 anos atrás. Missionário Sóstenes, no Rio de Janeiro. Ele era da Assembleia de Deus, esse missionário. Missionário Sóstenes, ele era de Manaus. Ele foi fazer uma campanha evangelística no Rio de Janeiro. Ele abalou o Rio, né? Porque ele era um homem usado por Deus. Ele de olhos fechados. Eu não participei de reuniões dele, não. Mas tinha colegas meus da onde eu trabalhava, que não gostava de igreja, que nem gostava de igreja, que falava mal, que criticava, mas foi na reunião dele, na reunião desse missionário que foi feita em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Foi feita em São Cristóvão, as concentrações do missionário Sóstenes. Ele era da Assembleia de Deus de Manaus e foi para o Rio. O negócio foi tão forte lá, meus amigos, que até o jornal O Dia, um dos jornais de maior circulação no Rio de Janeiro, o jornal O Dia, fez uma reportagem dele. Abalou grandemente. Aí, o que aconteceu? Os pastores da Assembleia de Deus reuniram-se lá na igreja deles, da convenção, né? Chamada Convenção SEADER,
Eles reuniram lá e eles tomaram a seguinte deliberação com relação ao Sóstenes. Porque o Sóstenes abalou. E aí eles ficaram com medo, né? Eles ficaram com medo da repercussão que o jornal O Dia, como se fosse a Folha de São Paulo, aqui de São Paulo, lá no Rio, o jornal O Dia é um jornal marketing de conhecimento, de maior circulação no Rio de Janeiro, principalmente na capital, principalmente na Baixada Fluminense. O jornal O Dia é o jornal da banca. Você chega na banca de jornal no Rio de Janeiro, o jornal O Dia é a primeira estampa nas bancas de jornais. Você chega na rodoviária Novo Rio, a primeira estampa de jornal é o Globo e o jornal O Dia. Entendeu? E nesse jornal foi feita uma reportagem fortíssima acerca do Sóstenes. E aí os pastores não gostaram, né? Poxa, esse cara aí vai colocar a gente do tamanho do mosquito, como diz o pernambucano, vai colocar a gente pequenininho. Esse cara aí vai tirar a nossa soberania, o nosso status de soberania pastoral. Que esse cara, quem é esse cara? Aí sabe o que eles deliberaram? Deliberaram que ele era um falso profeta, para poder queimar a imagem do cara. Aí o cara ficou sabendo disso, né? O missionário Sóstenes, o cara usado, né? O cara, ele era usado por Deus, esse homem, chamado missionário Sóstenes. Ele abalou o Rio de Janeiro. Ele, de olhos fechados, ele mandava o paralítico andar, o paralítico saía andando no meio da multidão. Então, o que teria que haver naquele momento? Eles se reunirem e dar o apoio para o cara. Ele era um cara humilde, ele era um cara simples, ele era humilde. Ele era simples, até o terno dele era tudo simples, né? Que estava no jornal e tudo. Mas Deus usava ele. Por que ele usava ele? Porque ele vivia em oração permanente. Ele fazia média de 4, 5 horas de oração dentro das 24 horas. Ele buscava a Deus de madrugada, direto, né? Eu vi o histórico dele no jornal. E sabe o que fizeram com ele, meus amigos? Expulsaram ele da igreja. Expulsaram o cara da igreja. E eu até gostaria até de saber onde ele se encontra agora, mas eu tive informação. A informação que eu tive, bom, eu não tenho certeza disso, mas eu fiquei informado, alguém me informou que ele se desviou. A mesma coisa aconteceu lá. Quando o Jimmy Swaggart, um grande pregador de fama mundial, que muitos conhecem, né? Esse nome não é desconhecido, ele foi vítima também lá de uma pilantragem lá nos Estados Unidos, né? Que ele estava crescendo muito, aí prontaram uma para ele, para derrubar. O cara que fundou a igreja de Satanás dos últimos dias, igreja satânica do diabo dos últimos dias, também. A história dele, eu conheci a história dele. Sabe por que eu conheci? Eu fui conhecer a história do chefe da igreja satânica do diabo dos últimos dias, eu vim conhecer aqui em São Paulo. Porque em 1996, nós compramos uma rádio pirata, não? A rádio não pode falar. É o transmissor, a antena. Então, nós demos 12 mil reais. Nós compramos, na época, um sacrifício que eu fiz na minha vida, vendi o carro, vendi celular, vendi tudo para poder comprar a rádio do pastor daqui de Parque Santo Antônio. Nós compramos a rádio Ondas de Paz, e aí na nossa administração ficou como a Rádio Aquários FM. Essa rádio que eu tentei legalizá-la até em Brasília, mas eu descobri que isso aí, para legalizar a rádio aqui no Brasil, mesmo sendo uma comunitária, tem que participar da alta elite, você já sabe, né? Apesar de que eu já tentei entrar me filiei ao partido de Sua Excelência, deputado federal Campos Machado, né? Aqui em São Paulo, me filiei ao partido, eu sou filiado ao partido do deputado Campos Machado, que foi candidato a governador do estado de São Paulo. Mas para quê? Para eu conseguir a legalização da emissora, mas mesmo assim, nós não conseguimos, quer dizer, aqui no Brasil, para você ser tutor de uma emissora de rádio ou televisão, você tem que colar com a elite política nacional, para você conseguir, como essas grandes igrejas conseguem, né? E aí, quando nós compramos a rádio do pastor, meus amigos,
Aí a rádio tinha uma programação evangélica nela, entendeu? Tinha fitas, tinha CDs, tinha tudo. Nós compramos a rádio com tudo, com uma programação com tudo. Aí o que acontece? Nas fitas que estavam junto da emissora, tinha uma fita lá, infelizmente essa fita eu emprestei, que eu não ia emprestar essa fita. Eu emprestei essa fita para uma pessoa, e essa pessoa, que é de outra igreja, né, me pediu emprestado e não me devolveu. E eu tinha que ter essa fita na minha mão. A fita que conta a história de um ex-pastor da Igreja do Diabo. E nessa fita ele conta como que a igreja começou nos Estados Unidos por volta de 1963. Nessa fita. Ele diz o seguinte, que o cara que abriu a Igreja Satânica do Diabo nos últimos dias, ele tinha sido pastor da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. Ele era um homem muito usado por Deus. Ele era engenheiro da NASA. Na fita conta, né? O ex-pastor da Igreja do Diabo que se converteu ao Evangelho. Aí ele conta o testemunho. No testemunho, ele conta, no testemunho dele, como que começou a Igreja Satânica do Diabo nos últimos dias nos Estados Unidos da América do Norte, Califórnia, por volta de 1963. O cara que fundou essa igreja, ele era pastor da Assembleia de Deus. E ele era um homem muito consagrado, um homem muito usado por Deus, e ele tinha uma rede de igrejas espalhada. E o ministério dele estava crescendo lá na América do Norte. Aí o que aconteceu? Os outros pastores que tinham inveja dele, aprontaram uma para ele. O que aprontaram? Uma situação igual e semelhante à do Jimmy Swaggart. Eles arrumaram uma mulher, pagaram em dólar, pagaram um dinheirão para a mulher fazer uma reportagem na televisão de fora do pessoal, né? Para escandalizar a vida do pastor, para escandalizar a vida desse pastor da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Aí o escândalo foi à tona pela televisão americana. Aí a convenção das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, lá, que lá o negócio é mais sério do que aqui no Brasil, quando tomou conhecimento do escândalo, excluiu o pastor. Mas é com a calúnia que foi feita pelos outros, para poder derrubar o pastor. Aí o pastor foi excomungado, foi expulso da igreja, foi expulso do ministério, a família dele, a esposa dele abandonou ele, e ele ficou 6 anos sozinho, sem o povo, sem igreja, sem família. Ele ficou em oração. Aí o diabo apareceu para ele. O diabo apareceu para esse homem que é um engenheiro da NASA, um homem inteligente, com formação de ciências nuclear, o cara é uma sumidade de conhecimento. Este homem, sozinho, o diabo apareceu para ele, o diabo falou assim, cadê as tuas igrejas? Cadê o teu povo que você dirigia? Aí o pastor falou assim para o diabo, né? Falou assim, o que você quer de mim? Aí o diabo falou assim, eu quero que você seja meu papa na terra. Aí o cara, esse pastor que foi excomungado da convenção americana, aceitou, negociou com o diabo. Eu aceito, eu vou ser o seu papa. E aí o diabo deu para ele a planta da primeira igreja, a igreja satânica do diabo dos últimos dias. A primeira igreja que ele teria que fazer em forma de caixão. Gente, essa igreja já está espalhada no mundo, inclusive aqui no Brasil. A moral da história todinha que eu estou contando é o assunto que eu estou falando aqui para você, do massacre do cristão que tem dentro das igrejas. E quando a pessoa é usada por Deus, quando a pessoa tem a unção dos céus, ele é massacrado, porque eu já fui vítima. Eu estou contando história de outras pessoas, mas eu fui vítima. E eu estou contando nesta quarta-feira aqui na celebração. Você que está acostumado, você que já está me seguindo aí na internet, www.missãoiavé.com.br. Nós temos uma lista onde está escrito assim, prova de fogo, onde estou contando a minha história. Você pode localizar lá que você vai ver. Quando a pessoa se dedica, quando a pessoa se entrega a Jesus,
busca o Espírito Santo, recebe os dons de Deus para curar enfermos, expulsar demônio e ressuscitar morto, pode se preparar que ele vai ser massacrado dentro da igreja, pelos próprios irmãos em direção de igreja. Eu sei que o que eu estou falando aqui está no ar, vai ficar aí gravado, vai ficar para o mundo, para o Brasil e para o mundo. E eu falo isso em qualquer câmera de televisão do Brasil, do mundo, em qualquer microfone, em qualquer lugar que eu chegar, eu falo que é assim que funciona. Porque está escrito lá na Bíblia, aqueles que quiserem seguir a Cristo piamente padecerão perseguições, e essa perseguição começa dentro da própria igreja. Olha que situação do cara. O cara foi excomungado, foi expulso. Uma mulher lá inventou uma história lá para poder denegrir a imagem do cara, que não interessa contar a história aqui, que eu citei a situação, para poder confirmar aquilo que nós estamos dizendo aqui. Que um cristão, aqueles que se dedicam a Deus, aqueles que se entregam a Jesus para arrancar as almas das garras de Satanás, ele é pisado, ele é pisoteado dentro da própria igreja de Cristo, pelos próprios irmãos. Assim aconteceu com Cristo, aconteceu com os apóstolos e acontece com aqueles que se entregam a Cristo. Se você ficar na igreja batendo palma, seguindo as reuniões, seguindo as celebrações, normal, dando seu dízimo, sua oferta, indo para casa, eu não vou trabalhar na obra, você não vai passar daquilo? Ninguém vai te perseguir. A pessoa vai chegar, meu bom dia, boa tarde, paz e graça, a paz do Senhor, irmão. Entendeu? Só isso. Ninguém vai perseguir você. Mas a partir do momento que você coloca a sua vida no altar de Deus, a partir do momento que você sobe um monte, fala, Jesus, eu quero um poder. Poder para quebrar o inferno. Poder para arregaçar o inferno. Eu quero o poder do céu, Jesus, na minha vida, para pisar em serpentes e escorpiões. Pode se preparar que você vai ser perseguido dentro da sua igreja. É o bispo Afonso Querubim que está falando. Porque eu fui vítima do massacre. Eu fui vítima do massacre. Estou aqui firme com Jesus, porque eu conheço a palavra de Deus, graças ao Senhor. Eu conheço a palavra de Deus e sei que é assim que funciona. Se eu não tivesse conhecimento, aí eu ia ficar aqui, né? Enxugando o gelo. Que Deus te abençoe. A qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Eu convido você para participar das celebrações de libertação do Santuário Yahvé de Santo Amaro, na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 503, onde eu estou no plantão espiritual de atendimento. E você, de qualquer parte do Brasil, do mundo, você pode mandar um e-mail para nós. O e-mail para missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. E ai, meu Deus do céu. Não, o e-mail, desculpa, é missãoiavé@gmail. Só isso. Desculpa, eu estou confundindo aqui com o site, né? Eu tenho que estar com as coisas escritas aqui, porque senão me embola um pouquinho. O e-mail é missãoiavé@gmail.com. Bem? Agora, o nosso site, www.missãoiavé.com.br. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A qualquer momento eu vou estar por aqui com a palavra de Deus para o seu coração, com a verdade e vida, com a verdade viva e a verdade nua e crua para você, aqui através do nosso site, através do nosso canal Yahvé, no YouTube, e em todo o segmento da internet, no Google, nós estamos em todo o segmento, em nome de Jesus, graças a Deus, levando essa palavra. Para você que foi chamado por Deus, cumpra a missão, porque o galardão nos céus está preparado para você. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desista, meu irmão, minha irmã. Tens a chamada de Deus? Estás ganhando as almas para Jesus? Continue, porque a sua recompensa não é aqui na terra, é lá no céu de glória, prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus.